Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Elivaldo, destinos do PSDB no Piauí e no Brasil. Tiago, o PSDB encontra-se mergulhado numa encruzilhada. O que será do partido que já comandou o país, o partido que implantou praticamente o Plano Cruzado, o Plano Real, é a grande marca, o grande charme do partido ao comandar o país por 2 vezes. Fernando Henrique Cardoso. Estabilizar a economia, tem um histórico extremamente revelador, extremamente projetado na economia brasileira. E, além disso, foi durante uma década a segunda força, sempre ali polarizando com o PT nas disputas presidenciais. Hoje o PSDB encontra-se numa situação de vexame político, não sabe para onde vai. Nacionalmente, existem vários rumos, como, por exemplo, cogitou-se há bem pouco tempo a possibilidade de um retorno ao MDB, que foi de onde saiu na década de 1980. Essa tese foi rejeitada no partido, não teve consenso, não teve unidade. Na federação com Cidadania, essa federação não prospera mais. O próprio Cidadania não quer mais. Já disse, inclusive, em Congresso Nacional que não deseja renovar essa federação com o PSDB, porque se deu mal, não foi bem nessa federação, não teve vantagens. E um outro detalhe, agora sobra uma outra tese, que é a fusão com Solidariedade e Podemos, formando uma agremiação só. Também essa tese não tem a consistência nem o consenso na legenda. Isso já tem provocado alguns transtornos, como, por exemplo, de 3 governadores que o PSDB tem hoje, filiados, a vereadora Raquel Lira já saiu do partido, já buscou outra legenda. Se filiou esta semana ao PSD, ela que é a governadora de Pernambuco. A governadora de Pernambuco já deixou a legenda. Resta o governador do Mato Grosso do Sul e Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul, que são lideranças importantes da legenda. No Piauí, a situação é a seguinte: existem 2 segmentos do reduzidíssimo PSDB. Um deles tenta sobreviver articulando uma frente de oposição ao governo do Estado, pensando numa coalizão mais ampla para 2026. É liderada pelo advogado Jorge Lopes, que desenvolveu aí uma tese, um projeto político denominado Piauí Livre, e tenta articular com outras legendas menores, legendas pequenas, um movimento de oposição ao governo do Estado para viabilizar chapas majoritárias e proporcionais. Bom, mas isso é um embrião ainda, é um início, né? É uma articulação, exatamente. Nós temos até um registro do último encontro em que o advogado Jorge Lopes atraiu várias lideranças de pequenas legendas aqui em Teresina, sendo aí como se fosse assim, uma espécie de semente, Tiago, para que o PSDB e outras pequenas legendas se consolide como uma frente de oposição para 2026 no estado do Piauí. Com relação à direção estadual, eu conversei esta semana com o ex-deputado Luciano Nunes e ele está naquela situação do compasso de espera. Ele não sabe o que vai acontecer nacionalmente. O PSDB vai se firmar como partido, vai continuar como partido, vai haver uma fusão com outra legenda, vai ter uma federação. Então ele está, de certa forma, braços cruzados, aguardando o destino que isso vai resultar em relação ao ninho tucano. Agora o ninho tucano está cada dia mais sem amparo e proteção para os seus integrantes. Extremamente vulnerável. Muito vulnerável, muito preocupante. Bom, Elivaldo, falando aí das articulações, olhando para 2026, né, muitos nomes se cogita na chapa majoritária que deve ser encabeçada pelo governador Rafael Fonteles e nomes para senatória, para vice, muitas articulações acontecendo. E você obteve ontem uma declaração de uma liderança do Partido dos Trabalhadores dizendo que tudo que está sendo negociado agora, a única certeza que se tem é do nome de quem vai encabeçar. É verdade, e o nome que encabeça a chapa é o governador Rafael Fonteles. Foi o que disse ontem o deputado Francisco Lima, que já foi líder de partido do PT na Assembleia Legislativa, presidente do PT, é um petista raiz e conversou ontem com Tássio Cruz e ele deu essa declaração. Ou seja, não tem nada definido na chapa governista, apenas a liderança e a consistência da candidatura à reeleição do governador do Estado. O compromisso no momento é com a reeleição do nosso presidente Lula e do governador Rafael. Todos os demais cargos, a composição de chapa, ela está em aberto. Esse ano é um ano de conversação entre os partidos que compõem a base.
E todos os partidos têm direito a querer mais espaço, então, e por conta disso nós acreditamos que é um ano de construção. Então, quem de fato temos nomes já colocados por outros partidos, também eles têm direito, tem o nome do senador Marcelo, tem o nome aí do deputado Júlio, tem chapas que estão sendo trabalhadas. No momento são conversa muito geral. O que nós queremos mesmo é que 2025 seja um ano de muito trabalho, de ajuste nas ações do governo, de ajuste nas ações que estão em andamento, para que a gente possa chegar em 2026 com todos esses entendimentos políticos e a base aliada do governador Rafael, do presidente Lula, possa assegurar a reeleição deles e o maior número de parlamentares e o maior número de membros da chapa majoritária. Essa fala foi uma resposta, Elivaldo? De certa forma foi sim, de um integrante importante da base governista, de um partido que tem o comando administrativo do Estado, que é o PT. Agora, 2025, ele vai se desenvolver nesses dois caminhos. O que o deputado Lima defende, o caminho administrativo, de ajustes governamentais, para alinhar o resultado, o desempenho administrativo aos projetos eleitorais de 2026. Agora, pela forma como as expressões políticas vêm se manifestando, é claro que a vertente política também, Tiago, estará muito presente, como já está, muito presente nos debates, nas articulações de bastidores, na busca de apoio, em se cacifar para as eleições majoritárias e proporcionais. Partidos procurando sempre se apresentar como alternativos ou como abrigos para projetos eleitorais para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, como também para os cargos majoritários, com exceção na base governista do governador Rafael Fonteles. A vaga de vice e as duas vagas para o Senado e os respectivos suplentes estão aí postos para disputas entre os integrantes, sobretudo os grandes partidos que integram a base governista. Tiago. Elivaldo Barbosa, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais nomes que compõem com ele um dos núcleos investigado na chamada trama golpista. É verdade, Tiago. Ontem foi com grande repercussão até que o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, anunciou para o dia 25 de março, este mês, daqui a uma semana e meia, o julgamento. Aí é bom que se diga, que se esclareça, não é o julgamento dos denunciados do ponto de vista do mérito da denúncia, mas se a denúncia do Procurador-Geral da República será ou não aceita na Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. Se for aceita, os denunciados passarão à condição de réus. Respondeu uma ação penal, se origina uma ação penal. É verdade, Tiago. Aí sim, todo o contraditório será observado, o amplo direito de defesa, as provas, depoimentos, enfim, toda a ação penal até o julgamento em que os réus serão julgados e poderão ser condenados ou absolvidos. Então, esse é apenas o início do caminho no rito que é desenvolvido no Supremo Tribunal Federal. Questionado por Bolsonaro e aliados com relação à data do dia 25, afirmando que foi apressado, uma velocidade da luz, mas é o rito do Supremo Tribunal Federal dado a essa questão, com toda e absoluta legitimidade. Questionada até pela defesa dos denunciados, afirmando que há distorções em relação ao rito processual até agora adotado nessa situação que envolve a trama golpista de 2023. Agora, é aguardado com expectativa, sim, muito embora pela composição da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho assim muitas dúvidas de que a turma dos ministros tem maioria, formam pelo menos 3 tem maioria para dar aceitação à denúncia do PGR, do Procurador-Geral da República. Além do ex-presidente Bolsonaro, figuram nesse mesmo núcleo, alvo dessa denúncia, 4 ex-ministros do governo Bolsonaro: Walter Braga Neto, da Casa Civil e Defesa, Anderson Torres, da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, que também exerceu da Defesa, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. É aguardar. E compõe a primeira turma do Supremo Tribunal Federal 5 dos 11 ministros que integram a Corte: Cristiano Zanin, o presidente, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. É isso, Elivaldo?
É isso, Tiago. Só lembrando que, por falar em Supremo Tribunal Federal, houve agora uma decisão que muda o critério das chamadas sobras na apuração das eleições. Houve um questionamento do embargo de declaração. Tem gente que pensa até, Tiago, que o embargo de declaração ali é só para cumprir tabela. Às vezes muda a decisão tomada pelo Judiciário. E isso aconteceu, isso pode provocar uma alteração de até 7 deputados federais que perderão mandatos na Câmara Federal. Nenhum da bancada piauiense. Aqui os cálculos foram todos feitos de forma que a composição atual permanece até o final da legislatura. Bom fim de semana para você, Elivaldo. Todos nós, Tiago. Segunda-feira estamos juntos. Com certeza.